Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, médico radiologista, fundador da comunidade de inovação em saúde e da Saúde 4 vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do ExpertCast, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No último episódio, eu tive o prazer de receber a Adriana Ventura, que é professora de empreendedorismo e inovação na FGV, EASP, e é deputada federal, e o Eduardo Cordioli, médico obstetra, conhecido por impulsionar o uso da inovação na prática médica. Eu tenho o prazer de receber os dois aqui novamente para a gente continuar a conversa sobre regulação da inteligência artificial, um tema quentíssimo que já nos trouxe aqui uma conversa muito boa no primeiro episódio e a gente vai continuar agora. Então, muito obrigado, Adriana Cordioli, por estarem aqui novamente. Olha, o prazer é todo meu, inclusive. Cordioli, muito bom ter você aqui de novo, sempre batalhando, a gente está sempre discutindo temas bons para o país e ser sempre, assim, como uma das nossas referências no tema. Bom, falamos muito, eu gosto de deixar muito claro o meu viés, eu sou professora de empreendedorismo, sou empreendedora, então eu acho, assim, este projeto de inteligência artificial que veio de uma comissão de jurista, eu acho ele tenebroso, porque ele só vai mapear riscos, tudo que não pode fazer, o que de pior pode acontecer no mundo. Eles imaginam tudo, quantificam tudo e falam para você, isso daqui é uma regulação. Eu acho péssimo, isso vai matar com a inovação e o Brasil vai continuar lanterninha. Isso que eu fiquei pensando, sabe, Adriana, assim, no fim, eu vou te perguntar direto já aqui. Isso. Você enxerga mais prós ou mais contras? Mais contras. Por Mais quê? contras. Eu entendo a preocupação de alguns quando falam que não é terra de ninguém, a gente precisa ter um norte, uma diretriz. Um norte, uma diretriz, eu também concordo. Mas primeiro vamos mapear o que é alto risco, o que realmente representa risco. Não parece que a inteligência artificial vai produzir só carros que vão matar pessoas ou equipamentos que vão matar pessoas, tá? Todo mundo vai morrer por causa da inteligência, e não é nada disso. É a inteligência artificial que vai permitir que as pessoas tenham acesso à educação, acesso à saúde, recursos para a saúde, inovação em saúde. Tudo de bom que a inteligência pode trazer para a educação, para a saúde, para a segurança, ninguém está dimensionando isso. Então faz um projeto, põe um monte de riscos lá e sem contar com fantasminhas, né? Ali tem uma entidade, um órgão competente, que ninguém... É o CIA, que ele dá multa de até 50 milhões de reais, multa faturamento, e ninguém sabe quem integra. Quantos são do governo, quantos são do privado, quantos são da sociedade civil. Então a gente está criando um monstrinho que a gente não sabe nem dimensionar e dando um poder de caneta absurdo para sei lá quem. E a gente está falando isso do nosso país, que deveria, até porque nosso país é um país pobre, pode ser a 8ª economia do mundo, mas é um país pobre. A gente precisa saber que a gente precisa avançar e a gente poderia vender o nosso conhecimento tal. E o que a gente faz? Manda cérebro para fora, porque não quer ficar aqui, porque aqui não dá para inovar. Cordioli, seus comentários como médico. E eu falo não como médico, mas como empreendedor também. Eu tenho não uma empresa, mas eu tenho 3 empresas além da minha atividade executiva. E como empreendedor eu falo, você tem que querer muito empreender. Querer acima do normal, mas eu tenho que ter uma vontade louca, tem que ser quase um toque. Quase uma doença com CID querer empreender no Brasil, porque é muito difícil, né? Os fomentos são difíceis de achar e quando você trabalha com tecnologia, você tem que competir com outros países que você não tem a dificuldade que você tem para não só conseguir o fomento, e quando eu falo de fomento é dinheiro para desenvolver negócio, a facilidade para abrir seu negócio e também até por questões crônicas nossas, profissionais que trabalhem com tecnologia para você. Você tem excelentes desenvolvedores e programadores no Brasil, mas a quantidade que outros países têm é impressionante, né? E muitos desses do Brasil estão sendo levados para fora. Os melhores. Então, os melhores. Porque estão trabalhando à distância, remotamente, e estão fazendo projetos para fora, estão sendo pagos em moeda forte.
Então, nós estamos essa fuga de cérebros, né, que a Adriana referiu, e eu falei também no primeiro episódio, até na medicina, a gente tem visto com os desenvolvedores. E isso até motivou a criação de uma das empresas, né? Tipo, eu não vou falar, não é o momento de eu falar agora, mas uma das empresas é para cuidar dos nômades digitais. Porque os nômades digitais têm umas características. Eles saem do Brasil, mas eles ainda gostam do médico brasileiro, eles gostam... E também, às vezes você tem um indiano que vai trabalhar nos Estados Unidos, às vezes ele quer manter o contato com aquela pessoa que cuidava dele na Índia, então isso é uma outra coisa. Mas, eu vou falar para vocês, a dificuldade de você conseguir inovar faz com que a gente cada vez mais se distancie da competitividade internacional. Então, e por que a gente não consegue pagar tão bem um programador, um desenvolvedor? Porque a gente precisa reservar dinheiro do capital para conseguir fazer essas aprovações, porque um processo de aprovação do jeito que está desenhado tende a ser custoso e lento, como outros projetos, outras indústrias de aprovação que a gente conhece. E isso custa dinheiro. Eu sou obstetra. Você sabe disso. Então, e eu tenho, além da minha atividade como executivo, como empreendedor, trabalhar com inteligência artificial, inovação, eu também trabalho com obstetrícia. Aí você vai para fora do Brasil, e aí você vai para um evento internacional. Aí você vê um monte de tecnologia. Pô, por que a gente não tem, por exemplo, uma ferramenta que o pessoal chama de Celox, que é para inibir hemorragia, que é fantástica, uma tecnologia fantástica. Aí o dono, o CEO, conversei com o CEO da empresa, pô, isso aqui tem que ter no Brasil, a evidência é fantástica. Ah, mas no Brasil dá um trabalho tão grande de aprovar. Muito complexo. Ele falou, 1 a 2 anos para conseguir trazer isso para o Brasil. Aí o cara faz conta, ele vê tamanho de mercado, conta, e aí uma tecnologia que poderia estar salvando vidas não entra, porque o cara ele olha e que fadiga, é fadigante. Né? Eu vou voltar com a Adriana aqui, porque eu fico pensando, né, na medida que vocês foram conversando, a gente nunca conseguiu regular a burrice natural, né? Agora a gente tentar regular a inteligência artificial parece uma pretensão praticamente impossível. Mas aí eu queria ouvir de você também, Adriana, como que você, se você estivesse escrevendo o projeto, né, do começo agora, e pensando na regulação, o que você faria? Quais seriam as suas ideias para uma regulação efetiva e eficaz? Então, nessa missão que eu falei da inteligência artificial, que a gente ficou acho que uns 12 dias ali, só visitando e conversando com pessoas. Algumas coisas eram meio unânimes. Primeiro é o debate setorizado, por segmento, não existe um órgão único com superpoderes. Então é uma coisa descentralizada, não é uma coisa centralizada. Porque centralização no nosso país, para mim, parece poder de caneta, vender facilidade, corrupção e outras coisas mais, e briga pelo poder. Tem uma outra coisa também que eu acho importante falar. Eu ouviria todos. Eu acho que não sei se o Cordioli lembra, mas a gente fez umas 30 audiências para ouvir todo mundo em telemedicina, telesaúde, para vencer resistência, para pegar contribuição, porque tem que ser uma construção. Então, assim, não é um pseudo-ouvir, porque a partir do momento que vem de uma comissão que não de uma necessidade, qual que foi a motivação desse projeto? Quiseram imitar a União Europeia ou surgiu de uma necessidade? Realmente a gente precisa de uma regulação, porque isso está trazendo dano para o nosso país. Então, tudo que a gente copia dos outros sem ter necessidade, a gente tem que se questionar. E tem um ponto que eu queria trazer, que é muito importante, que é um ponto de preocupação para muitos parlamentares, que não está sendo debatido, mas, querendo ou não, infelizmente, nosso país usa de outros expedientes e outras agendas para colocar assuntos que julga relevante e não consegue passar pelo processo normal. Então, também, neste projeto, que é o PL 2338, que está no Senado de Inteligência Artificial, tem pontos que traz a questão censura, está falando de poder de caneta para censurar a rede social, como também colocaram agora trechos e artigos da Lei de Direito Autoral, né? Então, assim, aqui não vai se tornar um debate político, até porque eu sou uma deputada de oposição, então, enxugando a parte política da coisa, existe um projeto de lei de direito autoral que está sendo debatido há bastante tempo e ele é específico, mas estão colocando remuneração de autores neste projeto de inteligência artificial que contamina o debate. Então, assim, vai ter um monte de artista pedindo umas coisas que isso prejudica o país. Então, eu quero também deixar isso claro, que é preocupante quando você mistura a canagem um assunto tão relevante e tão importante. Então, você perguntou o que eu faria? Eu ouviria a todos. Saiu, e essa é uma informação interessante, que eu não sei se vocês tiveram acesso, saiu um relatório do Tribunal de Contas da União,
sobre o projeto de lei de inteligência artificial. E o relatório é genial. Assim, porque fala, olha, está matando a inovação, olha, vai aumentar o custo de compliance, que é o que você está falando, o custo das empresas vai aumentar, o custo do Brasil aumenta, tudo aumenta, vai gerar risco, vai diminuir inovação e todos os outros problemas que isso vai gerar mais dificuldade, mais custo. Então, é um relatório muito rico que traz ali pontuado os problemas. Então, por que estamos regulando nessa toada, desse jeito, copiando a União Europeia? Eu tenho uma vaga noção, mas isso é um outro dia, um outro debate. Muito bom. E você, Cordioli, o que você, olhando daqui para frente, e aí com uma ênfase em saúde, né, como muito bem colocou a Adriana, que isso deveria ser multissetorial e cada setor avaliando o que funcionaria para o seu setor. Com a sua visão aqui das suas diversas vidas que eu estava citando, né, o médico, empreendedor, inovador, executivo, como que você enxergaria uma regulação da inteligência artificial na saúde? Quais são os pontos que você destacaria como positivos? Você sabe que você esqueceu de falar uma profissão minha, estrategista político. Por que você acha que eu convidei a Adriana? Eu sugeri para você convidar a Adriana, né? Porque quem é a pessoa que pode mobilizar a sociedade e para começar a nascer esse debate? Eu senti todos os setores, aí eu falo de representantes de indústrias de inovação, empresas que trabalham com... Todo mundo muito quieto, parece que as pessoas estão adormecidas, elas ainda não entenderam o problema que está sendo criado, todo mundo quieto, passando. Existe uma capa... Sim, se você vê todas as entrevistas em jornais, aí eu falo grandes jornais, a UOL, a Estadão, muito se fala, não, mas essa lei é para proteger o autor brasileiro que está sendo copiado, estão usando material de autor brasileiro para gerar inteligência para fora do Brasil, os negócios nada a ver. Né? Mas você tem muita razão, eu percebi que a sociedade está adormecida, e quando a gente começou a falar, o que a gente poderia falar de... É um tema quente, precisa ser debatido, quem trazer? Adriana Ventura. Porque você acha que eu fiz o convite? Muito além obrigada. Da sua beleza, da sua simpatia, da gente gostar muito de você, Adriana. Por quê? Além dela ser da minha banca, da minha tese, né? Por que eu queria que você viesse aqui? Porque eu enxergo em você, né, a pessoa, a minha representante no Poder Legislativo, para que a gente consiga trazer pessoas relevantes, não só da saúde. Eu acho que esse debate não pode ser só da saúde. Tem que ser de todas as áreas, porque juntos, aí eu falo a Associação da Saúde Digital Brasil, eu vou falar também da Associação das empresas de internet que tem, que aí você tem Facebook. Sociedade Brasileira de... todo mundo junto. A indústria automobilística, o quanto que vai custar para você aprovar o projeto do carro autônomo? Sim. Ou semi-autônomo, porque do jeito que está a lei, ela está genérica. Por exemplo, você não usa meu carro, ele tem aquele negócio de sentir que vai bater e te avisar antes. Isso é inteligência artificial ou não é? Agora, mas quem aprovou? Quem testou? A ANPD aprovou? Não, se não aprovou, não pode usar. Aí vai ficar caríssimo você usar. Aí não, vamos tirar todos esses sistemas de segurança dos carros, porque isso é inteligência artificial. Não é só generativa que está em debate, eles abriram para tudo. Então, a pergunta é essa, é um call to action, essa motivação, um call to action, Adriana, para a gente se mobilize, não só a saúde, que toda a sociedade se mobilize, mas depois a gente tem que setorizar para especializar o debate de como a gente faz a regulamentação da segurança rápido, né? Para você também não ter tecnologias que vendam coisas que não existem ou façam mal. Acho que vocês trazem pontos excelentes aqui, porque nós discutimos algumas vezes lá na Comunidade de Inovação e Saúde sobre inteligência artificial, e é lógico que tem diversos receios do uso indiscriminado e errado, né? Alguns estudiosos, aí, não são só brasileiros, mas mundiais, fazem comparações até com ogivas nucleares, falando, olha, a ogiva não pensa, ela fica lá parada e precisa alguém acionar. Na inteligência artificial pode ser um perigo mesmo, é lógico. Agora, por conta do perigo eu vou frear a inovação, também não parece o mais correto. Né? Se fosse isso, não vou desenvolver um carro porque pode atropelar alguém. Então eu vou andar sempre num cavalo. As charretes também atropelavam as pessoas, né? Então, não é esse o ponto. Tem uma questão na saúde específica, e aqui Cordioli, ainda atuando como médico, sabe que mais e mais a gente vai prescrever aplicativos para os pacientes, vai prescrever ferramentas de inteligência artificial. Elas vão precisar, obviamente, ter uma separação do joio e do trigo, né? Não é a mesma coisa usar um medicamento que está testado, validado, ou um outro que está em fase 1,
e que nem passou ainda por todas as análises, mas eu queria agora, para a gente fechar, ouvir os últimos comentários, primeiro da Adriana, depois do Cordioli, e antes de fechar mesmo, o papo rápido, mas últimos comentários aqui de vocês dois. Olha, meus últimos comentários, assim, eu sou mãe de 2, né? É claro que a gente sempre tem medo do que possa acontecer com os nossos filhos. Agora, se a gente for pensar o que pode acontecer quando ele sair, pode bater a cabeça, pode cair, daí ele não vai para a escola, ele não anda na rua. Então, existe aqui, a gente precisa tomar uma decisão responsável de como a gente avança com isso, mas não tentando frear. A gente não adianta enjaular nosso filho dentro de casa, porque a gente tem medo que aconteça alguma coisa. E é isso que está acontecendo aqui. Então, eu acho esse debate super relevante. Acho que todos têm que estar bem cientes, porque não é só a regulação sadia de pessoas preocupadas com algum risco. A gente está falando de coisa que extrapola, a gente está falando de coisas que limitam, coisas que têm um poder de caneta, tem alguém sei lá quem mandando, que sei lá qual é a composição, e tem gente sendo beneficiada. É a população brasileira? Não. Cadê o interesse público aqui? O que é interesse público? O que é a terra de Umbigolândia, que eu chamo, né? O Congresso da Terra de Umbigolândia? Porque a gente precisa ter clareza. Quem está sendo beneficiado? Quem está ganhando dinheiro com isso? E se é o jeito certo de fazer. Então, como a gente vai avançar? Se é mais restritivo, se vai ser mais principiológico, que eu prefiro que seja, mas o Congresso é uma casa democrática, as coisas são votadas ali. Eu espero que a sociedade civil faça sim o seu papel. Faça sim o seu papel para a gente, no caso dessa aprovação, que seja no tempo certo, do jeito certo e que privilegie o interesse público. Se isso for atendido, eu já fico muito satisfeita. Muito bom. E você, Cordioli? Eu gostaria em vez de a gente criar, como a deputada Adriana falou, multas e restrições, talvez a lei fosse o momento de a gente criar mecanismos para fomentar esse tipo de inovação e criar rápidos meios. E eu estava pensando, uma das ideias é você ter centros de aprovações, porque a tecnologia evolui tão rápido, quando você começa a trabalhar com isso, é tão rápido que evolui, é tão exponencializador, que às vezes você começa a criar um produto de IA e, de repente, ele se transforma para outro, né? E se você tivesse uma criação de centros, eu falo, a gente tem universidade para poder testar isso, a gente tem hospitais, eu estou falando na área da saúde, hospitais privados, hospitais, organizações sociais que poderiam ser campos onde nós criássemos leis de fomento nesses campos, onde a gente poderia validar rapidamente essas tecnologias. Você faria um sandbox, né? Faz alguma coisa no ambiente testado. Um sandbox para que rapidamente a população brasileira se beneficie. E recentemente eu estive num evento na Holanda, agora um evento que acabei de chegar da Turquia, mostrando um agente de inteligência artificial que foi criado para a maternidade que eu trabalho, né? E eu mostrando a educação do paciente. E é fantástico. O pessoal assim de boca aberta, como é que eu faço para usar? Como eu quero usar? E mais legal, ele já fala em qualquer língua. Aí eu não vou ser proibido de usar aqui, mas vou usar lá fora. Uma coisa meio doida. Pois é. Né? Aí, quem mais vai se beneficiar é o paciente brasileiro? Não, você criou, é maravilhoso. Por exemplo, eu estava lá uma mesa, eu tirei foto de um prato, ele entendeu o que era e se a grávida poderia comer ou não. E o cara olhou, nossa, olha o nível de orientação. Acho que muitos de nós aqui não teria esse nível de orientação. E aí o pessoal querendo usar no país deles. Então, a minha provocação é, será que a gente não pode criar mecanismos? Vamos ter agência aprovadora? Ok, vamos então fazer uma lei para ter um tempo máximo e um preço máximo para aprovação? Não seria um modo de combater? Várias ideias aqui. Ideias para o próximo episódio. Muito obrigado. Antes da gente fechar, a gente não pode sair do Expertcast, tem o Papo Rápido. Papo Rápido, perguntas de respostas diretas, curtas, sobre temas que não têm a ver com o nosso episódio. Eu vou começar com uma dica cultural. E aí pode ser um livro, um filme, uma série, uma viagem. Começo pela Adriana, depois pelo Cordioli. Um livro que eu achei muito interessante a leitura e recomendo é o que chama Economia das Parábolas. Né? Ele liga a religião com a economia e fala, porque muitas vezes a gente está num país que é tão clientelista, tão populista, tão tudo, e você começa a perceber, por meio das parábolas, como
é importante a gente fazer exercícios de livre mercado, de livre concorrência, é muito interessante. É uma outra abordagem que sai do coitadinho dele, desse vitimismo que, infelizmente, o nosso dia a dia está tomado. Então, eu recomendo a todos a Economia das Parábolas. Dica cultural, eu recomendo, da última vez eu recomendei um livro, né, O Fio da Vida, que para quem tem múltiplas carreiras, é um livro bacana. E dessa vez eu vou recomendar algo mais pop. Um filme que eu vi recentemente, vi no avião, num desses eventos que eu fui e voltei, mas me tocou profundamente, e também é de um best-seller, chamado É Assim que a Gente Acaba ou É Assim que Acaba. Que é um livro, um filme fantástico, uma atuação maravilhosa dos atores, mas é um filme que fala sobre a questão da violência à mulher, né? A violência doméstica, e que às vezes é muito velada, mas é um filme maravilhoso, muito bem escrito, que tem um final surpreendente. Eu que geralmente não me emociono, me emocionei. Ué, 2 boas dicas. Vamos agora passar para a segunda pergunta. A gente está falando de inovação. Para vocês dois pensarem, a Adriana também começa, qual que é a sua inovação ou invenção preferida? Olha, eu brinco que eu fui empreender na política, virei deputada, né? Então, assim, a minha predileta é arrumar maneiras de tentar fazer as coisas de uma maneira diferente no Congresso. Então, assim, seja em projetos, em audiências, eu sempre tento fazer o que os outros não fazem para justamente sair desse círculo, porque eu sempre critiquei muito o jeito que as coisas aconteciam e tal. Então, eu sempre tento inovar, seja adotando critérios meus. Eu, por exemplo, tenho um edital de emenda parlamentar. Então, quem quer receber alguma emenda parlamentar do meu gabinete, não é levar ofício, vai mandar projeto, vai mandar orçamento, vai mandar não sei o quê. Fiz uma tabelinha, uma régua de critérios ali, numerados, onde cada um recebe pontuação. Eu tento inovar nessas coisas. Muito legal, parabéns. E você, Cordioli? Da última vez eu falei do smartphone, mas a internet, para mim, das dimensões humanas, é a minha preferida. Porque eu gosto de conexão, ela conecta e ela exponencializa, né? Ela, sem dúvida, amplia a nossa capacidade humana. Dá acesso também, né? Então, também acho uma boa. Bem, vamos voltar aqui, estamos quase fechando. A terceira pergunta é: o que você faz, Adriana, para cuidar da sua saúde? É um podcast de inovação em saúde. O Cordioli falou que gosta de jogar tênis na última, então possivelmente ele vai manter a mesma resposta, porque ele esteve aqui recentemente. E você? Então, eu gosto de patinar, eu gosto de fazer balé clássico, mas eu tenho aqui que assumir publicamente que eu não tenho cuidado muito da minha saúde. Tomei uma bronca do meu médico, que vocês não têm ideia, semana passada, porque eu tô com gordura no fígado, gordura não sei onde, gordura não sei onde. Tomei um monte de bronca e agora eu tô assim em linha dura e tô cuidando da minha saúde. Mas eu gosto de patinar, gosto de dançar, é o que eu gosto. Legal, e aí é bom vir no ExpertCast também, porque alguns já responderam assim: puxa, eu tô precisando cuidar mais da minha saúde. Aí saindo daqui também pensando, acho que eu preciso voltar a fazer minhas atividades físicas, preciso voltar tanto para a saúde física quanto mental. Aí o Cordioli já tinha respondido essa, eu vou te passar para a última pergunta, que você respondeu também da outra vez, mas você pode agora pensar num outro nome. Quem que você entrevistaria num podcast? E aí vale qualquer pessoa, pode estar viva ou não mais entre nós. Da última vez eu pensei no Steve Jobs. Foi. Né? Porque ele provocou muita mudança. Agora, eu talvez entrevistaria, já que eu falei do Steve Jobs, eu tenho que trazer o Bill Gates, pô. Para ter um equilíbrio, né? Seria um bom equilíbrio. E você, Adriana? Eu entrevistaria, eu acho que você deveria chamar o senador Eduardo Gomes aqui para explicar um pouco esse relatório, a construção desse relatório. Convida também o senador Rodrigo Pacheco para ele explicar, assim, o objetivo, o trabalho dessa comissão de jurista, porque eu acho que a população brasileira precisa saber. Olha, são excelentes dicas. Quem sabe, se conseguir trazer os dois aqui, seria ótimo para a gente conseguir passar também para quem está nos ouvindo a visão de mais pessoas a respeito de um tema tão importante, não só para a saúde, mas para diversas áreas aqui no Brasil. Adriana, Cordioli, muito obrigado novamente por estarem aqui. Fiquei muito feliz em receber vocês dois. Obrigado pela presença. Prazer foi todo meu. Olha, é muito importante a gente
passar as impressões, até para ter contrapontos, que eu acho interessante. Toda vez que a gente ouve um contraponto, a gente pensa e fala, tem razão. Então a gente vê que os assuntos são complexos, eu acho que o debate qualificado é sempre muito bom e é um prazer estar aqui. Muito obrigada a você pelo convite, muito obrigado, meu querido Cordioli. Mais uma parceria aqui na inteligência artificial. Mais um desafio, bora montar essa comissão. Bora! Bem, muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, também agradeço. Não deixe de seguir o ExpertCast na sua plataforma de áudio preferida, nos avaliar com 5 estrelas, divulgar para os seus amigos, contatos, publicar nas redes sociais. É assim que nós conseguimos disseminar o interesse por inovação na saúde e transmitir uma informação de maior qualidade. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.